Pai do Senhor, continuando aqui, meus irmãos, que o vídeo foi grande, foi 1 hora. Então, versículo 23: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Tá vendo, meus irmãos? Né? Essa aqui vai ser a parte 2, né? Sobre o ímpio e o justo aí. Então, meus irmãos, se hoje vocês que somos justos estão na presença do Senhor, é porque foi confirmado pelo próprio Deus, meus irmãos. Ele diz: ninguém vem a mim senão, ninguém vai ao Pai senão o Filho. Então, meus irmãos, só vai entrar no céu quem Jesus quiser. Não adianta, meus irmãos. Não adianta correr, ficar doido atrás das almas. Meus irmãos, só vai entrar no céu quem Jesus quiser. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Você tem que pregar a justiça de Deus, a palavra, meus irmãos. Prega, meu irmão. E pronto. Se as pessoas escutar bem, se não escutar, prega a justiça. Pelo menos você vai estar fazendo a sua parte. Né? Pelo menos você está fazendo a sua parte, meus irmãos. A obra de Deus. Meus amados irmãos, né? Tem muitos pastores que maquinam contra as pessoas, né? Fala que ele é o Deus vivo, fala que ele é o tal, e não sei o quê. E maquinam, meu irmão, contra as almas. Machucam. Eu não estou aqui para machucar ninguém. Eu estou aqui para falar que Jesus te ama. Fica firme. Você que é servo de Deus, fica firme. Não larga os caminhos do Senhor, não. Seja fiel na presença do Senhor, que o Senhor vai te honrar. Não ligue porque as pessoas falam, não, meus irmãos. Chegou o momento da gente se fortalecer, confiar só no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na palavra, e pronto, acabou. Você confiando nisso, você pode saber, meus irmãos, que nada vai te abalar, nada vai acontecer com você. Porque você vai estar firme na palavra, na promessa, e nos mandamentos de Cristo, e nos estatutos. A Bíblia diz que aqueles que estavam respeitando os mandamentos e estatutos, esses que estão acima da lei não têm condenação, meus irmãos. Então descanse na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha aqui, diz aqui, ó. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Então os passos de um bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. Amém, meus irmãos? Fui manso e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor Jesus nunca desampara o justo. Agora o ímpio, uma pessoa que está no pecado, meus irmãos, só o Senhor para ter de misericórdia, viu? Só o Senhor. Nem a sua semente medirá o pão. Aí que forte. Compadece sempre, empresta a sua semente e abençoa. Aleluia, glória ao Espírito Santo. Aparte-te do mal e faz o bem. Viverás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Pode ter certeza, meu irmão, você, que somos justos na presença do Senhor, humilde do coração, porque eu sou humilde. Você pode ver que eu converso aqui, meus irmãos, eu sou humilde de coração. Isso que é importante, meus irmãos. Não adianta você expulsar demônio. Não adianta você fazer aquela bagaceira, abrir o céu na igreja e tudo. Ajudar 1.200, 1 milhão de almas. E você não tiver amor no seu coração, você morrer sem amor. Você perde a salvação. Não adianta, a gente tem que ser humilde, meus irmãos. A gente não pode se exaltar. Quem tem que ser exaltado é Jesus. A gente tem que diminuir na presença do Senhor. Não falar por nós, mas sim deixar a palavra de Cristo falar. Eu estou com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. Deixando a Bíblia falar, meus irmãos. Isso que é o importante. A Bíblia vai dizer aqui em 27. Aparta-te do mal e faz o bem. Viverás para sempre. 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. O Senhor nunca vai nos desamparar. Ele
Ó, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Olha, meus irmãos, a diferença entre o justo e o ímpio, meus irmãos, é muita coisa, meus irmãos. Para você ver, meus irmãos, você que está aí com um servo de Deus, firme na fé do Senhor, se você cair, você virar um ímpio, meu irmão, você vai ser considerado, meu irmão, nada. Você é uma alma, meu irmão. Se você se converter e pedir perdão, você que é ímpio, Jesus vai te salvar novamente. Jesus vai te salvar. Mas se você pedir perdão e Jesus vê a verdade no seu coração, você consegue voltar na presença do Senhor. Mas se você for para a igreja pensando no bar, na prostituição, no vícios, meus irmãos, não adianta. Muitos que estão na igreja estão fumando maconha, estão cheirando, estão bebendo e indo para a igreja lá no ministério. Porque o ministério não tem oração de libertação. Então os demônios fazem o que querem na igreja. As pessoas querem ir para o céu com um pino de farinha no bolso, né? Com uma cachaça na bolsa, com uma lata de cerveja. As pessoas querem ir para o céu com uma bucha de maconha, com uma pedra. Não vai, não adianta. Não adianta, meus irmãos. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria e a sua língua fala o juízo. É por isso, meu irmão, que eu estou pregando aqui. Os ímpios que estiver escutando se arrepender, meus irmãos. A gente, como os justos, a gente fala sabedoria. Sabedoria não é nossa, não. Sabedoria foi de Jesus. Da palavra de Deus foi Ele que disse isso aqui. Ele, o próprio Deus, meus irmãos. Você tem que confiar na palavra do Senhor e seguir, meus irmãos. Versículo 31. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não revelarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. Olha que forte. No versículo 32, Salmos capítulo 37, versículo 32, o ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. Tá vendo, meus irmãos? A gente não pode confiar nos ímpios, né? Pode, meus irmãos. Porque como é que o ímpio tenta matar o justo? Quando um ímpio que estava orando com você volta para a droga e para a bebida, você está passando, ele fala: ei, vem aqui, toma uma cerveja aí, ele está tentando te matar. Não, bebe aí que não vai dar nada. Aí você vai, toma uma cerveja, daqui a pouco dá mais sede, você não consegue conter, e daqui a pouco você está bebendo de novo. E você está morto de novo, em ofensas e pecado. Então, meus irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. É por isso que a gente tem que se apartar, meus irmãos. 33. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarde os seus caminhos e te exaltará para herdar a terra. E tu verás quando os ímpios fores desarraigados. A gente que somos justos, meus irmãos, estamos na presença do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui: tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Como é desarraigados? Apartados da gente. Quando Jesus disse que ia apartar, as ovelhas eu coloquei em minha direita e os bodes à minha esquerda. Então, meus irmãos, a gente vai ver no dia do juízo os ímpios sendo jogados, junto com Satanás, num lago de fogo. Essas pessoas que você vê aí, meus irmãos, no bar, né? Muitos parentes seus aí, que estão bebendo, na droga, na prostituição, né? Brincando, que só sabe fofocar, fazer brincadeira. Pessoas que vieram a serva de Deus caiu.
No dia do juízo final, você que é fiel, se você for salvo, você vai ver eles caindo junto com Satanás. Uma pulseira de ouro para trás, caído no lago. Meus irmãos, é muito triste. É muito triste a gente vendo muitas almas indo para o inferno, por causa que não respeitam a palavra de Cristo, não quer aceitar o próprio Criador, o próprio Deus que criou, né? O próprio Deus que criou, as pessoas não querem aceitar, né? Versículo 35. E vi o ímpio com grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal. Olha que forte. E vi o ímpio com grande poder, olha, espalhar-se como uma árvore verde na terra natal. Quer dizer aqui? Porque viu o ímpio, meus irmãos, com grande poder quando ele estava na presença de Cristo. Vai falar aqui no versículo 36. Mas passou e já não aparece. Procurei, mas não se pode encontrar. Porque o ímpio estava na presença de Deus e novamente ele caiu. Então, está dizendo aqui, mas passou e já não aparece mais. Procurei, mas não se pode encontrar, né? Porque o ímpio saiu da presença do Senhor. 57. Nota um homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Você aí, irmão, minha irmã, servos de Deus que está escutando esse vídeo, amém? Nota um homem sincero e considera os retos, porque o fim desses homens são a paz. Pode descansar, meus irmãos, que nosso fim será a paz. Jesus diz para a gente confiar na palavra. Estou lendo essa palavra aqui, eu estou confiando no que eu estou lendo e estou consciente. O Espírito Santo que está no meu corpo aqui, meus irmãos. A gente temos que ler e confiar, meus irmãos. Confiar no que a gente está lendo. Isso que é importante. Não importa o que as pessoas falam que vai vir lá na frente, mas a gente temos que confiar na palavra e descansar. A gente confiar na palavra, na presença de Jesus, vai fazer muito bem a nossa vida. Confiar sem temer a nada. Versículo 38. Quantos aos transgressores serão totalmente destruídos? Olha, meus irmãos. Bem como os seus descendentes. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Oh, glória ao Espírito Santo. Eu creio, Jesus. Eu creio. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confia nele. Está vendo, meus irmãos? Não adianta, meus irmãos, Satanás usar os ímpios, meus irmãos, que um dia estava com nós, né? Não adianta, porque Jesus ajudará, Ele livrará a gente. Está dizendo aqui, versículo 40, o Senhor os ajudará e os livrará. Os livrará. Então, meus irmãos, temos que confiar. Vamos ver aqui, meus irmãos, aleluia, glória ao Espírito Santo. Em Mateus capítulo 22, meus irmãos, pega a sua Bíblia aí. Vamos ler a palavra, meus irmãos, que é muito bom se fortalecer da graça e do poder de Deus. Leia aí Mateus capítulo 22, aleluia. Versículo 32, meus irmãos. Olha aí. Você vê hoje um drogado, né? Um bêbado. Ou uma prostituta. Um ímpio. Aí eu tenho fé em Deus. Só confio em Deus e pronto. E tomando cachaça, bebendo. Né? Aí você vê uma pessoa aí que, né, tá numa situação feia. Tá com um pino de farinha no bolso. Fumando maconha. Fumando uma pedra, dizendo que tem fé em Deus. Presta atenção no que diz em Mateus capítulo 22 e versículo 32. Guarda isso, meus irmãos, em seu coração. Quando um bêbado, um drogado, uma pessoa vir querer te derrubar com mentiras, falar que tem fé em Deus,
Abra a sua Bíblia e mostra para ele isso aqui, ó. Mateus capítulo 22, versículo 32 diz assim: Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então você, meus irmãos, preste atenção nisso, nessa palavra. Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos, meus irmãos. Quem é Deus da pessoa que caiu na tentação, que está fazendo a vontade do Satanás, e está bebendo, que está usando droga? O Deus dele é o Satanás. Não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. Meus irmãos, um certo dia, um homem servo de Deus veio falar para mim tomar cuidado, para mim não pegar coronavírus, essa coisa. E teve um dia que eu estava de moto, falou para mim tomar cuidado, para mim não tomar banho e sair no frio. Tem vontade de dar um piripraca ou morrer. Eu falei, meu irmão, eu não vou morrer. Eu vou viver, olha a palavra de Cristo aqui. A gente vai viver, meus irmãos, quando a gente sair do corpo. A gente não vai morrer. Que vai morrer a nossa carne, meu irmão. Nosso espírito está vivo, está muito vivo. A nossa carne está morta. Aí você presta atenção, meus irmãos, no que diz aqui em Mateus, aleluia, capítulo 23, não, capítulo 29, diz assim, ó, Mateus capítulo 23, versículo 1, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e tem um acento confirmando. Versículo 33, serpente, raça de víboras. Olha o que Jesus chamou com as pessoas. Serpente, raça de víboras. Como os escapareis da condenação do inferno? Me diga para mim. Não tem, meu irmão, escapação. Se você não se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Glória a Jeová. Meus irmãos, não tem escapação. Não tem, meus irmãos. Morrer aqui no pecado nessa vida já era. Acabou. Aí, meus irmãos, é muito forte essa palavra. Olha, serpente, raça de víboras, olha que Jesus chamou as pessoas. Para você ver, meus amados irmãos, que não é brincadeira. Aí você pega a sua Bíblia, em 1 Coríntios, vamos lá. Leia comigo aí, meus irmãos, homens de fé. Glória a Deus, meus irmãos amados. Glória ao Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, meus irmãos. No versículo 4, versículo 6. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Versículo 10. Aleluia. Olha o que diz aí. Não erreis, nem os devatos, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 6. E você vê uma pessoa que fala, quando eu morrer só Deus sabe para onde vai. Só Deus sabe. Você também sabe, irmão. Se você morrer na maconha, na farinha, na droga, na prostituição, ou mentindo, ou nos pecados, você sabe para onde que você vai. Se você ser fiel a Cristo, você for fiel a Cristo, andar conforme a palavra, confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo somente, não adorar imagem na escultura, né? Nesse santo de barro que não fala, que não tem poder nenhum, sabendo que as pessoas estão adorando ao Satanás. Então, meus irmãos, não tem poder, certo? Essas pessoas aqui, meus irmãos, você sabe para onde que vai.
A palavra do Senhor não é verdadeira, meus irmãos. Temos que crer nela sim. Então a gente sabe para onde que essas pessoas estão indo. O próprio Deus veio. Jesus Cristo veio, meus irmãos. E nos alertou bem antes do que iria acontecer. A gente não tem que confiar nos ímpios, nem nos escarnecedores que falam besteira, não. A gente tem que confiar somente na palavra de Cristo. E pronto, e acabou. Aí, meus irmãos, você abre a sua Bíblia em Hebreus, aleluia. Hebreus capítulo 7, capítulo 6, perdão, no versículo 4. Porque é impossível, guarda isso, meu irmão, porque é impossível que os que já uma vez forem iluminados e provaram o dom celestial se tornem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaídos sejam outras vezes renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucifica o Filho de Deus, expõe em vitupério. Meus irmãos, então, meus irmãos, um ímpio que cai, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 4 que é impossível, meus irmãos. Olha, porque é impossível, versículo 4, os que já uma vez foram iluminados a provar o dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, a virtude do futuro, recaídos sejam outra vez renovados. A Bíblia diz que é impossível, versículo 4, para o arrependimento, pois assim, a eles de novo crucificam o Filho de Deus. Então toda vez, meus irmãos, cada ímpio que sai da igreja, viu o demônio cair, falando aqueles que botam para drogar, para se prostituir, gosta de sexo, né? Perturba mesmo para a pessoa sair, para a pessoa não ficar firme na presença do Senhor, para a pessoa pecar, ser condenada através dos pecados. Então, meus irmãos, você vê, meus irmãos, que se cair, meus irmãos, a pessoa ser renovada é um milagre. É impossível, meus irmãos. Jesus te salva, Jesus perdoa seus pecados, porque às vezes você não sabia da verdade. E se você não tiver com a verdade no seu coração, do arrependimento, você volta para a igreja, mas se você não tiver arrependido de corpo e alma e espírito, você cai novamente no pecado, na prostituição, no vício novamente. Porque ali você viu, se você for duro de coração, meus irmãos, duro de coração, você não consegue ficar firme na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus conhece o seu coração. Meus amados irmãos, vamos lá em Gálatas capítulo 5, meus irmãos. Glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Olha, meus irmãos, como que é forte. Capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes a circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você deixar de aceitar, de servir a Cristo, nada vos aproveitará. De novo protesto todo homem que deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Esperando estáis de Cristo, vós os que vós justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança e a justiça. Irmãos, a gente que estamos na fé, a gente guardamos a esperança e a justiça, a gente sabe, meus irmãos, que está por vir. A gente, meus irmãos, ora aqui na terra, lê a palavra, prega a verdade. Meus amados irmãos, quando a gente morrer, a gente vai estar, quando a nossa carne sair, morrer, não viver. Quando a gente sair, meus irmãos, aleluia, desse corpo, a gente vai estar com o próprio Cristo. Lá não haverá mais oração, nosso cansaço,
Nossa oração é só aqui na terra. Quando a gente estiver com o próprio Deus, meus irmãos, pronto, a gente só vai louvar e adorar o Deus. Versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão sem incuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Meus irmãos, a nossa fé tem que ser afirmada com amor. A gente tem que ter muito amor no nosso coração. Muito amor. Amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito importante. Amar o teu Deus, todo o teu coração, todo o teu pensamento, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. É muito importante, meus irmãos. É o amor na nossa vida. Versículo 7. Corrieis bem, que vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leva toda a massa. Olha o que está falando, um pouco de fermento. O que quer dizer aqui? Nós somos de barro. É isso que quer dizer, uma massa. Então, um pouco de fermento você não entra no céu. Um pouco de pecado você não entra no céu. Então é dessa forma. Porque um fermento, ele faz todo o bolo. Então, um pouquinho de pecado que você tem, você pode ir para o inferno. Então, meus irmãos, se arrependa de joelho, chore na presença do Senhor e peça perdão e misericórdia. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aqueles que vós inquieta, seja ele conforme sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque estão perseguidos, logo o escândalo da cruz está desfeito. Eu queria que fosse cortado aqueles que vós andam inquietamente. Isso foi Paulo que disse. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Para a gente, meus irmãos, não usei de liberdade para dar ocasião à carne, para dar que brecha. Está chamando brecha. A gente não dá brecha na nossa carne, meus irmãos, porque ela maquina contra o Espírito Santo que está no nosso corpo. Mas servi os uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, a gente tem que amar o nosso próximo, mas confiar não. A gente damos nossos amor, porque a gente não somos igual a eles. A gente somos pecadores também, meus irmãos, estamos na presença do Senhor. Mas a gente sabe o que vai acontecer, e a gente que estamos na presença, a gente sabe que a gente vai viver com Cristo. A gente só não pode confiar, meus irmãos, mas a gente pode. O mandamento. O mandamento é quando está mandando. A gente só não pode confiar, meus irmãos. Judas traiu Jesus Cristo. Sabia que Judas era falso. Mas Jesus não confiou. O próprio Deus não confiou. Então é isso que a gente devemos fazer, meus irmãos. Versículo que se vós, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vós consumais também uns aos outros. A vida pelo Espírito. Digo, porém, ainda em Espírito, e não cumpris a consciência da carne. Está vendo, meus irmãos? Para a gente não fazer a vontade da carne, que a nossa carne tem vontade de fazer sexo, beber, usar droga, fazer tudo que não presta. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Então a gente não pode, meus irmãos. E o Espírito contra a carne. Estes põem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo, meus irmãos? Estamos por cima. Porque as obras da carne são conhecidas: adultério, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, murmurações, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices,
glutonia, olha, bebedices, bebida, meus irmãos, glutonaria e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo, meus irmãos? Então, muitas pessoas que estão assistindo este vídeo, você morrer em algum desses pecados aqui, você sabe para onde que você vai, porque no reino de Deus você não entra. Irmão, eu posso beber cachaça, eu posso cheirar um pino de cocaína, fumar maconha, perto me prostituir. Meus irmãos, o corpo é teu, você pode. Mas uma coisa que você não vai poder entrar no reino de Deus. É somente isso. É linda essa palavra, né? Versículo 22. Mas os frutos do Espírito é o amor, gozo, paz. O fruto do nosso Espírito, meu irmão. Isso é importante. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra esta lei, contra estas coisas, não há lei. Então você que está assim, meu irmão, fiel, no amor, no gozo, na paz, na longanimidade, na bondade, a fé, a mansidão, na temperança, contra estas não há lei, meu irmão. Descansa na presença do Senhor, somente. E os que são de Cristo, crucificaram a carne, as suas paixões e as consciências. Servimos em espírito, andemos também em espírito. Isso é importante, meus irmãos. A gente está dando glória, dando em espírito a todo momento. Não sejais cobiços de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Está vendo, meus irmãos? A gente não pode ter inveja de ninguém, meus irmãos. Entendeu? A gente tem que somente adorar a Cristo e pronto, não tem inveja de pastor, que pastor prega melhor, ou que a pessoa tem rico, tem dinheiro, né? Ou tem mulher que anda quase nua, corpão. Isso, se você prestar atenção, isso aí é prazeres da carne. Então, se você olha essas coisas, vai criar inveja, vai criar angústia, mágoa, e você já vai estar maquinando contra a carne e vai estar fazendo a vontade dela, e o Espírito Santo vai ficar de lado. Então, toma cuidado, meus irmãos, não teremos inveja disso. Teremos somente crer em Cristo e teremos que ser fiel até o fim. Meus amados irmãos, glória ao Espírito Santo, glória a Deus. Vamos ler lá em Judas. Aleluia, glória a Deus. Em Judas, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz aí. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que havendo se entregue à fornicação, como aquelas ídolos, outra carne foram postados exemplo. Muitos irmãos e todas as pessoas que estão olhando esse vídeo, as pessoas que são escarnecedor ímpio vai assistir também, que eu creio. Meus irmãos, a cidade de Sodoma e Gomorra, meu irmão, foi massacrado, meu irmão. Porque Satanás estava no meio deles. Bebida, droga e prostituição lá. A droga já existia naquele tempo. Só que lá era diferente. Então, meus irmãos, para você ver como que é as coisas. A cidade foi destruída. E Abraão disse para Jesus: meu Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor destruirá? Não. 20? Não. 30? Não destruirei. 10? Não. 5? Não. Então, meus irmãos, os anjos foram para a casa de Ló. E lá, meus irmãos, o povo, junto com a multidão, viu dois seres, que foi dois anjos,
para a casa de Ló. E lá Satanás começou a fazer a mente do povo que estava lá. Então as pessoas e Satanás falando, você viu aqueles dois selinhos? E Ló entrou com eles. E Satanás falou, ele entrou para lá, não quer dividir, né? A amizade, não quer dividir. Você viu como são bonitos? Parece que eles não são daqui. Satanás iludiu a mente deles. Então lá, eles começaram a bater na porta, querendo derrubar a porta de Ló. Ló ofereceu as próprias 2 filhas, meus irmãos, porque ele estava querendo os 2 anjos que estavam lá dentro. Então Ló falou, brinca com a minha filha. Ele falou, não quero brincar com ela. Eu quero esses 2 que estão aí dentro aí. Traga eles para cá para a gente brincar um pouco com eles. Com safadeza, meus irmãos, com 2 anjos. Meu Deus, 2 anjos, meus irmãos. Então, para você ver, mexer com 2 anjos, meus irmãos. Meu Deus. E o que acontece? Eles tentaram derrubar a porta. Então, os 2 anjos dizem a Ló, Ló, eu vejo que não tem mais jeito. Pega as tuas coisas e sobe para o monte com as tuas filhas e a tua esposa. E não olhe para trás. Porque se olhar para trás, virá uma estátua de sal. Então, para você ver, meus irmãos, os 2 anjos levantaram a mão e o poder de Deus se manifestou e todo mundo saiu queimado lá, com a luz forte, pelo poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que a cidade sendo destruída, Ló e as 2 filhas olhou para trás, mas a mulher não resistiu, porque ela amava as coisas deste mundo. E ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Você que está na presença do Deus, saiba, não olhe para trás, para você não virar uma estátua de sal. Fica firme na presença do Senhor. Meus irmãos, hoje em dia a gente vê o Brasil, o país, que está pior que Sodoma e Gomorra, né? Está muito mais pior. Uma prostituição, um adultério. Criancinhas de 14 anos se prostituindo de 12 anos. Antes, as criancinhas, as mulheres só namoravam quando tinham 18 anos, né? Hoje perderam a vergonha, meus irmãos. Hoje a própria mãe dá exemplo para a filha para ela se prostituir, né? Hoje a menina de 11 anos já está com um shortinho curto, mostrando a bunda pro lado de fora. Matando os homens, matando os crentes, os justos, na carne. Sabendo que nossos olhos é a lamparina do corpo, né? Então, se nossos olhos vê coisas que não são de Deus, todo o nosso corpo vai ficar em trevas. Porque o nosso corpo é luz. A partir do momento que a gente vê as coisas mundanas, o nosso corpo vai ficar totalmente em trevas. Meus irmãos, aleluia. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 21. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, eis que cedo venho. Versículo 12, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar segundo a cada uma as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Eu posso entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães feiticeiros, os que se prostituem. Você aí que gosta de adulterar, tá em adultério, tá com uma mulher sem ser casada, no namoro, né, que isso é coisa do diabo. A Bíblia diz que foi permitido o casamento, mas no namoro não existe isso. Quero que me prove na Bíblia onde que está namoro. Então tudo em adultério, se morrer, meus irmãos, é sem massagem. O diabo vai ganhar a tua alma fácil. O diabo vai ganhar a tua alma fácil. Ah, mas beijo no adultério, não é? O corpo é teu para você beijar.
A Bíblia diz, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, vai dizer que nosso corpo é templo morado do Espírito Santo. E lá diz, meus irmãos, que a mulher, ela só é do homem quando elas se casam, que formam um corpo, que viram uma aliança só. Então, meus irmãos, sabemos que muitas pessoas que estão namorando aí também, se morrer nesse pecado, meu irmão, não existe salvação. Já era. Homens que estão namorando aí com 2, 3 casamentos. Homens que estão deixando a sua esposa para ficar com outra na vaidade. Meus irmãos, não adianta. Pecado é pecado, meus irmãos. Nosso Cristo é santo. Lá em 1 Pedro capítulo 16, ele diz para a gente seguir santo também. Então, meus irmãos, não tem essa. Pecado é pecado, meus irmãos. A gente tem que separar, meus irmãos, o que é pecado e o que não é da nossa vida. Veja, meus irmãos, a separação que já está acontecendo na terra. Jesus já separou. Veja, os drogados ficam com os drogados, os bêbados ficam com os bêbados, as prostitutas ficam com a prostituta, os roqueiros com roqueiro, sertanejo com sertanejo, funkeiro com funkeiro, traficante com traficante. Então é a separação, meus irmãos. Já começou há muito tempo, ó. Nos últimos tempos, a Bíblia diz que os amores de muitos iam se esfriar, meus irmãos. O mundo ia se escandalizar. Então já é esse momento, meus irmãos. Você que é servo de Deus, que está de pé e fica firme para você não cair. Ora. Ora. Fica firme na presença do Senhor. Jesus deixou umas armas para nós. Qual foi as nossas armas? Que a gente cria no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na palavra dele. E a gente tem umas armas. Qual foi? Jesus Cristo, como homem, sofreu no deserto, que ele jejuou. Quando João Batista batizou ele, que ele não queria, João Batista não queria batizar ele, porque ele queria ser o santo. Então ele me batiza, João Batista, para que cumpra a vontade do meu Pai. Então, Jesus se batizou e logo Jesus foi para o deserto. Jesus estava com 40 dias de consagração, meus irmãos, sem comer e sem beber. Então nós, como seres humanos, a nossa arma é a nossa consagração, meus irmãos. É o jejum. Jesus mostrou para a gente como a gente pode lutar contra o pecado e contra a tentação do diabo. Porque Jesus, meus irmãos, presta atenção. 40 dias, meus irmãos, Jesus estava orando, clamando a Deus no monte, no deserto. E foi para o monte. Então o Espírito de Deus foi arrebatado junto com Satanás. Satanás foi arrebatado também. A Bíblia diz que Satanás que arrebatou Jesus, mas não foi. Quem foi que arrebatou foi o próprio Deus. O Espírito de Deus arrebatou. Porque Deus tinha que ser atentado lá, naquele momento. Então Satanás começa a dizer a Cristo para que ele pulasse, né, no monte, que os anjos pegavam ele. E ele olhou para Satanás e disse: Satanás. E Satanás começou a oferecer as coisas para ele. Eu te darei tudo isso aqui que você está vendo. Né? Ofereceu tudo para Jesus. Jesus disse: Satanás, apartai de mim, vós que pratica a iniquidade. E ele atentando, Jesus: amará só o teu Deus, e todo o teu coração, todo o teu entendimento. E mais a certa feita ele pegou a pedra. Jesus, 40 dias com fome, jejuando, e diz: transforma essa pedra em pão. Tu não és filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
Aí Jesus, você vai morrer de fome? E Jesus olha para o diabo, olhando nos olhos deles, e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meus amados irmãos, a gente vimos aí que é através, meus irmãos, do jejum, da oração, meus irmãos. Você aí que é irmão, que é servo de Deus, está nas orações de libertação, você que é pastor, se acha que é o santo, o perfeito. Jesus também era santo, ele era rei, e ele jejuou por 40 dias. E ele mostrou, meus irmãos, que mesmo sendo santo, ele tinha que orar cada vez mais, adorar cada vez mais. Ele morou no céu, meus irmãos. Ele podia falar: eu sou Deus, eu não vou orar, não, eu sou Jesus. Mas mesmo assim, meus irmãos, aleluia, o fogo está descendo aqui. Glória ao Espírito Santo. Mesmo assim, meus irmãos, o próprio Jesus Cristo, aleluia, começou a adorar o Rei em jejum, na consagração. E a todo momento Jesus estava em oração, vigiando, meus irmãos. É assim que, meus irmãos, que você que está firme, por isso que a Bíblia diz: você que está sujo, mas que está limpo, mas aquele que está santo, santifique mais. Jesus estava santo, mas ele se santificou mais na presença. É assim que a gente devemos, que somos justos, estamos na presença de Deus, devemos se santificar mais na presença do Senhor, dar o nosso melhor de si, na presença de Cristo. Meus irmãos, se afastar do celular, se afastar, meus irmãos, da televisão, esse é o momento de somente se fortalecer na presença do Senhor. Veja, meus irmãos, que hoje as pessoas estão olhando para baixo no celular, mas Cristo quer que a gente olhe para cima. Meus amados irmãos, as pessoas hoje estão alisando mais o celular do que sua própria esposa. Então está complicado, meus irmãos. Estão esquecendo, meus irmãos. Esquece de ler, troca a Bíblia pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Graças a Deus, meus irmãos, que eu não tenho isso no meu celular. Quando eu servi a Cristo, eu eliminei tudo. Tudo. A internet, meus irmãos. É um demônio que tem na internet aí, meus irmãos. Que cada um que mexe e olha em coisas que não agradam a Cristo, ele está vendo você mexendo. De dentro do seu celular, ele está vendo. Então tome cuidado, meus irmãos, o que você está vendo no celular. Preste atenção. Preste atenção que os teus olhos é a lamparina do teu corpo. Se os teus olhos vê coisas que não agradam a Deus, que não é do Espírito Santo, todo o teu corpo vai ficar em trevas e tenebroso. A tua aparência vai mudar. Então, meus irmãos, santifique na presença do Senhor. Seja firme, meus irmãos. Seja firme, fica firme na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Que Deus te dê força, meus irmãos. Que Deus guarde cada um. Dá força para vocês ficar fiel na presença do Senhor e firme até o fim. Até o dia que esse céu vai se rasgar. Jesus Cristo irá nos ressuscitar e nos levar para a morada do Senhor. Meus amados irmãos, pelo amor de Deus, meus irmãos, você, meus irmãos, que está de pé na presença do Senhor. Em 2021, meus irmãos, eu vi muitas almas cair. Almas que estavam de pé, que estavam pregando a palavra, que estavam em monte orando, caindo, meus irmãos. Meus irmãos, a cada minuto que passa se aproxima do fim. A todo momento, meus irmãos, o fim está se aproximando. As pessoas estão brincando, meus irmãos. Na igreja é uma coisa, quando sai da igreja é outra pessoa. Meus irmãos, seja fiel a Deus. Seja você mesmo, meus irmãos. Você não precisa imitar um personagem que você não é.
Deixa o Espírito Santo guiar o teu corpo. Deixa Jesus guiar o teu corpo, meu irmão. Não a carne falar, não, meus irmãos. Seja fiel a Cristo. Só creio na palavra, prega o evangelho, meus irmãos. Prega igual eu aqui, ó. Tô com a palavra na mão. Eu não estou falando pela minha boca, não. Estou lendo a palavra com vocês. Isso é importante na nossa vida. Você aí, meus irmãos, que caiu na droga, na prostituição, que está vendo esse vídeo, se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Você, meu irmão, que está com pecado aí, ou que se masturbou, ou que tomou um copo de cachaça e ainda está na presença, ou que fez alguma coisa errada, ou que xingou, ficou bravo, estressado, xingou a esposa, ou bateu. Meus irmãos, não desiste da presença do Senhor, que Jesus não desiste de você. Mas a partir do momento que você vira as costas para Jesus, meus irmãos, não tem mais jeito. A não ser que você se arrependa. Se você está na presença do Senhor ou pecou contra Ele, abre uma consagração pedindo misericórdia e perdão. Vai lá em Provérbios, meus irmãos, capítulo 28, versículo 13. Aqueles, meus irmãos, que confessam, meus irmãos, os seus pecados, deixam alcançar misericórdia, mas aqueles que não a confessam, encobrem, esses não alcançarão misericórdia. Então, meus irmãos, peça perdão todos os dias pelos nossos pecados. E todo dia a gente peca o que a gente fala, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, meus irmãos. É muito sério isso. Jesus nos ama. Jesus ama eu, amo você. Ama teus filhos, ama cada um. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Bem antes do ventre, Jesus Cristo já nos escolheu. Fica firme na presença do Senhor, não importa o que as pessoas falam. Não importa, meus irmãos, a canseira que está em nosso corpo, na nossa carne, a carne maquinando contra o Espírito. Mas seja firme, meus irmãos, na presença do Senhor. Porque Ele é fiel, meus irmãos, para nos salvar. Ele é fiel, meus irmãos. E pode ter certeza que o nosso Cristo vai cumprir com a palavra, meus irmãos, que Ele disse. Pode ter certeza, meus irmãos, que Jesus, meus irmãos, tem um lugar para nós, separado, meus irmãos. O diabo se achou inteligente, meus irmãos, achando que ia destruir, crucificando Cristo na cruz. Meus irmãos, eu expulsei um demônio em nome de Jesus no corpo de um homem e manifestou Lúcifer. E eu disse: Satanás, olha para mim. E ele não aguentava olhar para mim. Por que você não aguenta olhar para mim? Ele falou: tem uma luz em você. E aí, meus irmãos, ele não queria libertar uma alma que estava indo, um jovem que estava indo junto comigo para o monte. Eu orei por ele. Oração de libertação. Meus irmãos, manifestou Lúcifer. E eu falei: Lúcifer, você gostou, né? Quando Jesus caiu na cruz e ele ficou rindo. Falei: mas você gostou quando ele desceu lá no inferno e tomou a chave da morte? Aí o Lúcifer abaixou a cabeça. Aí, meus irmãos, eu falei para ele: Lúcifer, você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe que Jesus vai vir com muito poder sobre as nuvens, né? Você sabe que ele virá com muito poder e muita força diante do céu. Sabe que o exército de Cristo já está preparado. Sabe que nosso rei virá sobre as nuvens e o exército está preparado. E Cristo virá com muito poder e muita força. Meus irmãos, Satanás já é derrotado, meus irmãos. O próprio Cristo já derrotou Satanás há muito tempo. Jesus Cristo tomou a chave do inferno e da morte. Meus amados irmãos, João foi arrebatado do Espírito, João. E o próprio Deus trouxe a pregação do Apocalipse para nós.
trouxe a palavra para nós, meus irmãos. Se ele entregou a palavra de Apocalipse, é porque o Cristo já sabe. Ele diz que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Já sabe que o adversário vai ser derrotado. Então o que é que adianta, meus irmãos? As pessoas seguir, não julgando a Umbanda, adorar idolatria, adorar imagem, sabendo que tudo é do inimigo e que ele vai ser derrotado, as pessoas que estiver com ele também vai junto com ele. Então não adianta, meu irmão. Não adianta, meu irmão. Esteja firme na presença do Senhor para você não cair. Você que está de pé, escutando a minha voz aí, escutando que o Espírito Santo está usando o meu corpo aqui. Esteja de pé, o pastor, o servo de Deus, você que está escutando aí. Fica firme na presença do Senhor. O fim se aproxima. Logo, logo Jesus vai vir. É momento de você se fortalecer na presença do Espírito Santo. Na palavra, orando, jejuando, se consagrando. Se encha. Se encha da palavra de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Ora pedindo perdão e misericórdia. Que Jesus vai te perdoar os seus pecados e vai te dar força para você vencer e para você não cair em nenhuma tentação. Luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz: tomai sobre si a couraça, a espada do Espírito. Aleluia. Fica firme, meus irmãos. Fica firme. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Meus irmãos, fica firme, não desista. Lembra que Jesus, meus irmãos, foi crucificado por você. Muitas almas foi apredejada, foi pendurado na cruz. Muitas almas foi cuspida, chicoteada, sofrido para trazer o Evangelho. Sofreu por nós, meus irmãos. O Cristo sofreu por nós. Então não desista dele não, meus irmãos. Não desista, fica firme. Está doente, está sofrendo, não importa. O nosso sofrimento só vai ser aqui na terra. Quando a gente sair dessa carne podre, onde a gente tem que comer, tem que beber, tem que trabalhar para sustentar. Quando a gente sair dessa carne podre aqui, aleluia, a gente vai viver, meu irmão. Eu não vejo a hora de Cristo me levar. Eu quero morrer cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, cheio da presença de Deus. E nesse canal aqui, meu irmão, não vai ter boquinha para Satanás, não. Satanás e seus demônios falidos não vai ter boquinha, não. Porque aqui eu pregarei a verdade, em nome de Jesus Cristo. Não é eu que estou domando meu corpo, mas sim o Espírito Santo. Eu quero dizer, ficam firmes. Deixa que o resto Jesus vai fazer por vocês. Não temam a nada. Não importa o que as pessoas falam para vocês. Estejam firmes. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus sabe o que você está fazendo. Se inscrevam no canal. Curte, comenta, deixa o like. Fiquem firmes, meus irmãos. Que Deus possa sustentar os meus irmãos até o dia do juízo final. Até o seu último dia do suspiro da sua carne diante dessa terra. Ficam todos na paz do Senhor. Todos que estão vendo este vídeo,